Que gatilhos vocês enxergam como realmente aqueles que são mais interessantes para serem utilizados para ter uma comunicação mais persuasiva? Por favor. Tá bom, vamos lá. A gente fez todo um episódio de gatilhos mentais lá no PrimoCast, né? Que foi 4 horas de duração. Só de gatilhos mentais? Só de gatilhos mentais. Eu ia fazer a CTA, mas não, vamos ficar aqui, né? Senão... Não, vocês podem assistir o PrimoCast, gente. É daqui da casa, tá? E é um podcast muito legal, só um pouco abaixo do nosso. Fica o convite aí pra quem quiser assistir o PrimoCast também, pô, vai lá. O pessoal do PrimoCast falou que, juntando o episódio de 6 horas e o de 4 horas, que a gente gravou 10 horas, e se você pegar determinado escopo, assim, eu pareci mais que o Thiago Nigro no PrimoCast. Assim, se você fizer o recorte certo de tempo. Mas lá, eu tentei fazer uma coisa e me vetaram. Eu levei uma cineta, porque tem mais de 20 gatilhos mentais. Aí eu anotei, tem até aqui no meu caderninho. Eu anotei os 20 gatilhos mentais e eu falei, a gente vai aqui, ó, quer ver? Ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo. PrimoCast 3/1 de 23. Aí eu anotei aqui 28 gatilhos mentais. E aí a ideia era usar os 28 gatilhos mentais no episódio. E aí a gente apertava uma cineta toda vez que alguém usava um gatilho mental. Isso durou, tipo, os primeiros 10 minutos. Aí não depois não aguentavam mais os gatilhos mentais. A gente só falou de alguns. Mas me perguntam muito isso. Quais são os melhores gatilhos mentais? Qual é o melhor gatilho mental? Tem alguns, assim, que se a gente fosse pegar quais são os principais, na minha humilde opinião. Gatilho mental da autoridade. Gatilho mental da história. Gatilho mental da prova social. Nossa senhora, um dos mais poderosos. Gatilho mental da escassez. A gente pega esses 4 aí, eu acho que eles dão um pau em todo o resto. Claro que todos são muito bons, mas esses 4 são os meus preferidos. Inclusive, eu estava lendo um livro, que eu não sei se você já viu esse. Já deve ter visto, que é um clássico. Mas eu sei que o Bruno gosta. Que é, até te mandei no WhatsApp, Trabalhe 4 horas por semana. Lá do Tim Ferriss. Mudou minha vida esse livro. Foi esse livro que o Vinhas adora esse livro também, eu nunca li. Você não tá perdendo nada hoje. Tá. Porque eu digo que mudou a minha vida. E quem que é o Tim Ferriss, né? Eu li esse livro em 2008. Ele escreveu esse livro, Trabalhe 4 horas por semana. E o subtítulo era Fique Rico, Trabalhe Pouco e Viva Onde Quiser. Era mais ou menos isso. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. Eu era novinho, né? Tava na academia militar. Aí peguei o livro e fui ler. E o Tim Ferriss era um cara que ele tinha uns títulos muito bizarros. Autoridade em certas áreas. Porque ele tinha sido... comediante não sei aonde, estrela de TV em Hong Kong, tinha sido campeão de kickboxing chinês. Porque ele descobriu uma maneira de emagrecer muito rápido para fazer as lutas, depois ele subia de peso, era mais pesado que o pessoal, e ele descobriu que se você empurra o seu adversário 3 vezes para fora do ringue, ele é desclassificado. Então ele ganhou sem saber lutar. Ele só empurrava o pessoal para fora do ringue. Aí também não deixaram mais ele competir depois. Depois ele foi banido. Mas ele tinha um monte de títulos interessantes, e ele ensinava como é que ele ganhava dinheiro pela internet. Na época eram uns $40 mil por mês que ele tinha inscrito, sendo que ele tinha uma empresa de uma pessoa só e todo mundo terceirizado na Índia, e ele ganhava em dólar e vivia na Argentina, em Buenos Aires. Então ele usava alavancagem cambial também. Ganha moeda forte, paga numa moeda hiper fraca e vive num país que também tinha uma moeda mais fraca, mas era uma Argentina bem diferente da de hoje, inflação muito mais controlada. Começo dos anos 2000 ainda. Eu falei, caramba, que legal isso aí. E eu digo que mudou minha vida, porque quando eu li esse livro, em 2008, eu pensei... Eu terei, não sei o que, não sei como, mas eu terei um negócio pela internet. E aí ficou na minha cabeça. Nós trabalhando 12 horas por dia. Vivendo de internet. Com pessoas trabalhando no Brasil, não na Índia. Exatamente. Ganhando em real. Mas esse é um livro que eu sempre vou falar. Mudou a minha vida. Só que se eu ler hoje, eu vou aproveitar muito pouco, porque ele atualizou o livro também. Eu te desafio a ler de novo, porque eu fui tentar... O que acontece? Eu sempre acabo lendo muito sobre oratória e persuasão. E daí eu tentei dar uma fugida. Falei, não, vou ler outra coisa. Vou ler Trabalho 4 horas por semana. Eis que a persuasão me persegue. No meio do livro, eu não sei se você vai lembrar dessa parte. Talvez não, Bruno. Tá lá escrito. Como se tornar um expert em 4 semanas. Daí ele fala, ó, quando você é visto como um expert na internet, você consegue convencer as pessoas mais facilmente para vender coisas. Ah, mas e se eu não sou um expert? Não se preocupe, eu fiz aqui um passo a passo, que tem tudo a ver com gatilhos mentais, sobre como virar um expert. E aí eu fiquei de cara, porque quando você vai ver esse passo a passo, eu fiz esse passo a passo, muitos players fizeram, só que ele já tinha desenhado isso 20 anos atrás, é muito louco. Será que essa parte não é uma atualização? Porque eu realmente não lembro disso, pode ser uma atualização. Pode ser atualização, porque lançou uma nova versão agora. Sim. Então, trazendo aqui a versão atualizada, olha como o cara é maluco. Ele vai dizer o seguinte, você quer se tornar o melhor expert que você conhece, mesmo que você não conheça tanto sobre o assunto? Em primeiro lugar, você vai ler
os 3 principais livros do seu nicho e resumir em uma página. Mas você não faz isso em 4 semanas. Consegue? Se o cara só fizer isso... Tipo assim, intensivão. É que depende do livro. Depende da área também. Eu definitivamente não conseguiria, porque eu leio super os lento. 3 que eu citei aqui, por exemplo, do... Não, de persuasão. Sim. Finanças. Vamos pegar o Homem Mais Rico da Babilônia, Segredos da Mente Milionária. Se a gente pega ali os 3 mais best-sellers, sabe? E aí você pega, resume em uma página, para você ter esse conhecimento. Aí você chega numa universidade renomada, local, e oferece para dar uma aula de graça, dar um seminário de graça. Aí depois de você dar esse seminário de graça, você vai para braços locais de empresas renomadas. Vamos pegar uma Eisenbahn. Não, tô bom no patrocínio, hein? Vai lá na Eisenbahn e fala assim, olha, eu já faço seminários aqui na faculdade, mas eu queria ganhar um pouco mais de experiência e falar em público fora do ambiente acadêmico. Vocês me permitem aqui dar esse treinamento aqui sem custo nenhum? Aí você vai lá, dá esse treinamento, grava esse treinamento para usar de conteúdo. Opcionalmente, você aparece como autor, você se voluntaria em alguma revista, um artigo, para ser autor de um artigo sobre aquele assunto, para dar aquela autoridade. E tudo isso vai gerando isso que ele chama de status de expert. Ele fala tudo isso com uma sacada muito inteligente. O que é um expert? Um expert é uma pessoa, já desmistificando, que sabe mais do assunto do que o público-alvo dele. Não necessariamente você tem que ser o melhor do mundo. Se você sabe mais do que a galera que vai te comprar, você já é um expert. Qual que é a diferença entre um bom expert e um expert que é reconhecido? O bom expert é aquele que entrega um produto excelente e tem poucas devoluções, poucos reembolsos. Isso seria um expert excelente. O que é um expert reconhecido? É o expert que faz mais vendas, independentemente de se o produto é muito bom e tem muito reembolso. E ele fala, olha, se você quer ser um expert reconhecido, você precisa saber trabalhar o que a gente chama de atributos de credibilidade. E tudo isso que a gente falou de sair no jornal, palestrar em universidade, palestrar em empresas, saber falar sobre obras, conhecimento de obras, tudo isso aumenta a credibilidade. Muito louco. Isso aí tá um passo a passo nesse livro. Não, mas aí você tá falando do primeiro gatilho, que é da criação da autoridade. Isso aí tem tudo a ver com autoridade. Um pouquinho de prova social também. Uhum. Eu acho que, Bruno, respondendo aqui sobre qual gatilho é mais poderoso... Ou quais, pode botar mais de um. Deixa eu só comentar que eu adoro o Tim Ferriss, mas eu gosto mais do outro livro deles que saiu do Brasil, não tá vendendo mais, que é 4 Horas para o Corpo. Sério? É muito bom, mas Ganhou é um calhamaço desse tamanho. Comecei a já. estudar sobre estilo de vida, como ganhar muita massa magra de uma vez, como perder muito peso, sobre alimentação. É porque bem interessante. ele é um cientista do próprio... Ele é muito louco, esse cara, né? Ele vai fazendo várias coisas, o que ele gosta, etc. E nesse livro ele fala de vários experimentos que ele fez com ele mesmo, explicando sobre alimentação, saúde, etc. E foi um dos primeiros livros que eu li sobre estilo de vida. É bem legal, mas acho que já deve estar desatualizado também. Com certeza. Então, eu respondendo a ideia dos gatilhos, o que eu acho é o seguinte: depende do gatilho em si. Por exemplo, gatilho da prova social é um negócio maravilhoso. Por quê? Porque a pessoa vê uma transformação na vida de alguém. Só que a pessoa que aparece ali fazendo a prova social tem que ser muito parecida com a pessoa para quem você vai vender. Uhum. Eu perdi 30 quilos com esse método. Nossa, eu preciso perder 30 quilos? A prova social matou, me convenceu a comprar. A urgência, olha, vai ficar aberto o carrinho só até hoje. Eu tenho que querer o produto para funcionar. Ou da escassez, só restam 3 unidades, 2 unidades. Tudo isso vai depender, às vezes você dá um bônus. Uma vez eu lancei o curso e o bônus para os primeiros 100 inscritos era um sorteio de uma viagem para Itália, porque era no clube de leitura e a gente ia ler Romeu e Julieta e disse, ó... É para Verona. Vai para Verona. Legal. Vocês vão vai para Roma, aliás, é para Milão e de Milão vai para Verona. E aí é uma passagem com acompanhante e hospedagem, pagar passagem e hospedagem. Quando eu abri as inscrições, foi uma loucura das pessoas querendo entrar. Por quê? Porque aquilo ali era um gatilho? Era. Mas aquilo ali tinha uma comunicação, era assim, não era simplesmente uma viagem para a Itália, era assim, cara, você vai conhecer o lugar do Romeu e Julieta. É uma oportunidade
única. E a pessoa já queria comprar mesmo. Eu não vou perder a oportunidade. Eu acho que o gatilho em si, o poder de persuasão dele, ele varia muito no caso concreto. Porque, às vezes, você não pode se valer de existe um limiar que separa a demonstração da sua autoridade com a demonstração de arrogância. Porque quem fala muito de si fica parecendo arrogante. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, você tem que comprar porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu estou falando de mim o tempo todo. A pessoa está assistindo e dizendo, nossa, esse cara é muito arrogante, ele é muito bom, mas ele é arrogante. Ela já criou uma resistência. Como é que você mata isso? Outra pessoa fala de você. Então aqui, fulano de tal, vou apresentar, ele é isso. Por favor, aí ele não falou nada dele. Aí eu diminui a resistência. Então, às vezes você não tem a oportunidade de demonstrar sua autoridade. Porque aqui, nesse universo, no universo digital, você é muito conhecido. Talvez no universo físico, você não seja numa determinada roda. Alguém chega e fala assim, esse aqui é o Bruno, ele tem uma empresa na internet. Prazer, Bruno. O cara não sabe o tamanho, nenhuma coisa. Você não vai conseguir convencê-lo pelo gatilho da autoridade, porque para ele você não é uma autoridade ainda. Você vai ter que convencê-lo por outros modos, por outras vias. Eu fiz essa pergunta porque lançamento, ele é muito baseado em alguns poucos gatilhos. O pessoal usa prova social, por exemplo, depoimentos, né? Para poder mostrar que o produto é bom. Mas esses poucos gatilhos, eles mudam muito o resultado. Dando o exemplo do Grupo Primo. A gente tem a Finclass, a maior streaming de finanças, talvez do mundo. Do Brasil, seguramente. Está com 140 mil assinantes. Uau, e passou pelo aniversário agora. E o que aconteceu no aniversário? Era um dia específico, onde você teria uma oferta com um preço melhor. Ele foi antecipado durante um mês, o pessoal falando, olha, vai ter o aniversário. Então, gatilho de antecipação, o pessoal sabia o que ia acontecer. Que é maravilhoso. Tinha a escassez e a urgência, porque é só naquele dia, só durante 24 horas. E, basicamente, esses 3 gatilhos, eles fizeram com que a Finclass, em um dia, ela venda coisa daquilo que vai ser 25% do ano, em termos de assinatura. Basicamente, 2 dias do ano fazem metade do ano para a Finclass. É aniversário e Black Friday. E isso é curioso, porque esses poucos gatilhos motivam a decisão da pessoa. Porque como ela pode assinar a Finclass todo dia, ela sempre deixa para depois. Chega em casa cansado do trabalho e fala, amanhã eu assino. Não vou assistir hoje mesmo? E não assina. Quando você coloca um deadline para aquilo, é agora. Ou você pega essa promoção agora, ou não tem mais. O cara ele é obrigado a agir. Então, são poucos gatilhos.